Olá, amigos. Vamos falar um pouco hoje a respeito de resiliência. Uma entrevista com a professora Andréa Salgado. Há um tempo atrás, ela teve um acidente onde as suas duas pernas foram decepadas com a colisão de uma lancha com um banana boat em que passeava em uma praia do litoral fluminense. Evidentemente, a transformação em sua vida foi radical, porque na época, aos 33 anos, casada e mãe de 2 filhos, de 4 e 7 anos, teve que fazer uma alteração gigantesca, iniciando, evidentemente, com um treinamento para andar com as pernas artificiais. Foi perguntada à época sobre a origem desse ânimo e ela confessou não saber que tinha essa força toda. Atribuiu a Deus e o apoio da família e que no início foi ela quem deu força para o marido e os filhos. Decidira não viver lamentando o que perdera e sim o que ganhara, ou seja, a vida. Estar viva para ela foi uma vitória, ainda que sem as pernas. Mas o que esse fato tem a ver com a resiliência daquilo que estamos tratando? Ela diz: tive meu contato com a resiliência ao estudar o estresse docente para a minha dissertação de mestrado, buscando entender por que alguns professores sabiam lidar com as adversidades da profissão, enquanto outros sucumbiam diante das mesmas. Na tentativa de entender essa variação de comportamento, aprendi que existe um fator importante que faz a diferença. Atribuem os estudiosos a personalidade mais resistente ou não ao estresse. Os professores que não se deixavam abater apresentavam certas características que compunham a personalidade resiliente. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. O termo vem de uma propriedade da física sobre a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original, depois de submetidos a um esforço intenso. Fazer a simples transposição da física para a psicologia não é possível, porque, aplicado aos seres humanos, o conceito se destaca exatamente pela capacidade do indivíduo dar a volta por cima das situações de risco e voltar transformado, crescendo com a experiência. A análise dos comportamentos leva à ideia de que todo ser humano traz dentro de si essa capacidade inata. Alguns a estimulam por si mesmos, sobrepujando guerras, maus tratos, conflitos diversos. Outros precisam de ajuda externa, seja de comunidades religiosas ou não, da família ou de terapeutas para ajudá-los a criar os fatores de proteção que suavizam os fatores de risco. Ou seja, são as forças internas e externas que contribuem para minorar esses fatores de risco. E a essa força chama-se resiliência. Assim, disse que um indivíduo é resiliente quando consegue superar e não necessariamente eliminar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. A forma como lidamos com os agentes estressores é que determinaria o grau de resiliência alcançado. O ser resiliente não foge das opressões e consegue neutralizar seus efeitos sem que necessariamente as mesmas sejam afastadas ou diminuídas. Como exemplo, citamos os sobreviventes dos campos de concentração, que, apesar de todas as adversidades, ainda encontraram dentro de si mesmos forças para resistir, sem que tenha havido redução da exposição ao risco. Voltando ao comportamento da jovem professora, percebemos sua atitude resiliente quando demonstrou uma força, uma coragem que, como dissemos, existe latente no ser humano e que emerge diante das situações difíceis. Ora cria seus próprios fatores de proteção, ora utiliza os externos, Deus e a família. Destaque-se aqui o elo com a religião para não servir de fuga psicológica, mas para ajudar no enfrentamento dos conflitos. Na visão espírita, o conceito de resiliência se alarga, porque ao depararmos com as diferenças de personalidade para justificar a maneira mais fácil ou difícil de lidar com as adversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito eterno, milenar, que atravessa as eras em aprendizado contínuo. Conhecedores de que nosso planeta abriga seres em diversas escalas de evolução e que os mais adiantados servem-nos de exemplo para o nosso próprio crescimento, fica mais fácil entender por que alguns são mais fortes e descobrem em si mesmos as forças para lutar.
Jesus já não dizia que só teríamos o fardo que aguentamos suportar? Por isso, a professora, apesar de toda a luta, serve de exemplo para tantos outros. Muita gente me procura, diz ela, para dizer que recuperou a vontade de viver depois de conhecer minha história. Isso me deixa contente e me dá mais força ainda para prosseguir. Joana de Ângeles, no profundo livro Despertar do Espírito, nos esclarece que essa força para o crescimento aure-se ele, o espírito, na realidade de si mesmo, íncita nos painéis profundos de sua essencialidade. Andréa Salgado, a professora, revela como encontra forças. Como não posso voltar atrás, tenho de dar a volta por cima. Quando vejo que estou ficando triste, digo a mim mesma, levante essa cabeça. Esse comportamento exemplifica como o sofrimento pode ser modificado mediante a coragem de os defrontar e trabalhá-los corajosamente como instrumentos da realidade. A teoria da resiliência defende a capacidade individual do ser humano de aprender a trabalhar comportamentos que reduzam a ação dos agentes estressores, admitindo que a personalidade pode mudar sua maneira de ser, se a ela forem dadas as ferramentas adequadas para a construção do novo indivíduo. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, enquanto outras procuram consolo e resposta para os acontecimentos. Andréa, apesar de católica, depois do acidente, encontrou muitas respostas no Espiritismo, tendo aprendido que nada acontece por acaso, como também quem tem lido muitos livros kardecistas, livros com mensagens otimistas. Certamente esse contato com uma nova realidade é que tem suprido sua necessidade de conforto espiritual, fazendo nascer a vontade de lutar e a esperança por dias melhores, observando quando assim se expressa. Como é certo que não terei minhas pernas de volta, não adianta ficar na cama chorando. Tenho de ficar boa para cuidar da minha família. Tento usar minha energia para mudar o enredo dessa história. Ao final desse exemplo, nós nos perguntamos o quanto nós somos resilientes diante das nossas dificuldades. Um abraço do amigo Humberto Fabre.